Tá me vendo? Não, tem que... Você tá ouvindo? Oi, gente, vamos chegando aí para o nosso momento de estudo. Nós vamos conversar sobre a questão de limites. Quero que você entre aí. Estamos fazendo testes aqui para saber como que nós vamos ficar. Será que dá para as pessoas olharem lá atrás o slide, mano? Tá dando para me ver aí, não? Tá. Dá o slide, só que o slide ele fica... Como? Não dá para ler? Não. Dá pra gente chegar a cadeira mais pra cá? Fica de trás pra frente. Ah, tá. Entendi. Não adianta. Então tá, o importante é que eu veja. A graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa quarta-feira para mais uma live. Eu quero avisar você que você pode estar aqui na igreja às quartas-feiras, às 19h30, para nós estarmos orando, né? Pedindo a direção de Deus, clamando ao Senhor neste tempo, que nos sustente, que nos faça forte, que nos faça resilientes, para que o nome dele seja engrandecido nas nossas vidas. E também para que a gente possa ser bênção na vida do outro, né? Nós estamos nesse tempo diferente e a gente precisa entender que somos chamados, lavados com o sangue de Cristo e que continuamos podendo ser bênção na vida do outro, tá bom? Na semana passada, nós começamos a falar sobre limites. E existem outros nomes para isso, né? Alguns livros que trazem o nome assim, a arte de dizer não, né? Então, limites é isso. É você saber lidar com você mesmo. E um dos pontos que nós queremos trabalhar hoje, que é os limites definem a sua alma e o ajudam a guardá-la. Como assim, pastor? Por exemplo, eu vou saber até onde eu posso ir com você. Cada pessoa, ela tem uma estrutura. Cada pessoa, ela pode suportar determinadas situações. Cada pessoa tem os seus conceitos, tem as suas opiniões, tem as suas ideias. E quando eu sei quem eu sou, do que eu gosto, até onde uma pessoa pode ir comigo, falar, brincar, então eu vou entender que eu vou preservar, né, o meu coração, a minha vontade, os meus sentimentos. Então, por que limites são importantes? Porque nós precisamos guardar o nosso coração. Porque se a gente não aprender a dizer não, e se a gente não aprender também a dizer sim na hora certa, e também se a gente não aprender a nos calar simplesmente, nós vamos não ter noção do que sejam limites. Por exemplo, quando você tem o seu território, né, o seu terreno, você é responsável por aquele território e você coloca cercas e você sabe onde estão os limites do seu território. E tudo que acontece naquele território é de responsabilidade sua e você pode fazer o que você quiser com aquele território. Então, conosco é a mesma coisa. Nós somos pessoas e aqui dentro, né, nós temos esse corpo, a pele, cor de cabelo, nós somos quem somos e nós precisamos entender que somos responsáveis por tudo isso aqui, ó. Então, nós somos responsáveis por tudo isso e também por sentimentos, ações, comportamentos, ok? Então, olha lá, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Pastor, então quer dizer que eu tenho que aprender a lidar com as demandas que vêm sobre a minha vida, eu tenho que aprender a dizer não, eu tenho que aprender a esperar. Sim, você tem que aprender a fazer tudo isso para guardar as suas emoções. Você já imaginou se o tempo todo você quer dizer não e você diz sim? Você já imaginou quando você não quer fazer alguma coisa e a pessoa, por ter uma personalidade forte, ela vai lá e faça com que você
você não quer? Imagine você viver isso todos os dias da sua vida. Imagine você viver isso por anos. O que é que vai acontecer com o seu coração? Porque você vai desenvolver sentimentos, atitudes que não vão ser positivas e provavelmente vai haver muito sofrimento. Então, por isso que aprender a dizer não, entender os limites seus é importante para o seu emocional, tá bom? Acho que não dá para vocês verem slides, mas eu estou seguindo ali pelo slide. Pode passar, pastora, por favor. Limites, eu e os outros. Os limites nos definem o que eu sou e o que são os outros. Propriedade e responsabilidade. Quando eu entendo essa questão de limites, olha que interessante. Eu já havia falado no início sobre essa questão da propriedade, do que eu sou responsável, do que é de minha responsabilidade e o que é meu. O que ninguém tem, ninguém pode invadir, ninguém pode entrar. Então, quando eu falo de limites, eu quero que você entenda que você precisa entender os teus limites. Do que é que você é responsável e o que é que você não é responsável. Pastora, por quê? Porque aí você vai ter questão de prioridades. Você vai entender quais são as prioridades na sua vida. O que é prioridade para mim? Porque nós temos um tempo limitado, nosso tempo é dividido em quê? Em meses, anos, dias, horas, minutos, segundos. E o que é importante, o que é de minha responsabilidade, precisa ter prioridade naquilo que eu faço. Por quê? Porque eu vou encontrar nos meus relacionamentos pessoas que vão fazer o quê? Que eu me torne responsável por situações delas. Não é minha propriedade e não é minha responsabilidade. Você já encontrou alguém que quis te fazer responsável por uma decisão dele ou dela? Você já viveu essa situação de alguém querer te responsabilizar por algo que está acontecendo com ela? Então, se você tem seus limites claros, você não vai entrar nessa demanda da chantagem, você não vai entrar na demanda da pressão, você vai saber bem quem você é. E tem um detalhe, pessoas saudáveis não são fáceis de lidar, porque são pessoas que dizem não, são pessoas que colocam limites, entenderam? Olha que sério. Então, a gente precisa ter esses limites numa perspectiva bíblica, porque parece, e você vai concordar comigo, parece que quando nós dizemos não, nós estamos sendo egoístas. A gente está assim, Deus não quer, Deus quer que eu seja boazinha, Deus quer. E o livro até trata toda essa nossa fala que nós estamos dizendo, está embasado em pesquisas, mas basicamente no livro Limites, né? Quando dizer sim, quando dizer não, do Henry Cloud. E ele traz uma história muito interessante e eu me senti muito... me chamou muita atenção a história, porque tem muito a ver com um pastor, né? Um casal de pastores. E aí chega uma pessoa na casa dele e vai falar de um problema. Olha só, vai ser uma boa ilustração. E ele começa, a esposa e o esposo estão ali, começa a falar com o pastor, ele começa a falar. E isso era em torno de 2 horas da tarde. E ele começa a abrir o coração, e ele começa a falar, e eles têm uma criança pequena, o pastor na casa tem uma criança pequena, né? E criança pequena a gente tem que estar com os olhos, né? Tem que estar cuidando. E aquele casal fala, e vai se passando 1 hora, vai se passando 2, vai se passando 3, 4. O livro traz que eles ficaram muitas horas e descuidaram da sua filha. E levaram um grande susto. Eu não me lembro certinho o que aconteceu, mas eles levaram um susto. E aí, quando esse casal foi embora, eles ainda se sentiram culpados de não terem resolvido a demanda daquele casal. Mas o que era prioridade? O que era prioridade naquele momento? Atender, ouvir, fechar. Não ficar 5, 6 horas numa demanda de um casamento que não era caso de morte, não era... Então, o que aconteceu? Essa esposa e esse pastor ultrapassaram os limites, deixaram que pessoas ultrapassassem os limites, avançassem na sua vida dentro de casa, na sua rotina, no seu tempo, e eles quase perderam a filha numa situação bem difícil. Então, porque a gente aprende que, ai meu Deus, a gente tem que atender a demanda do outro. Cuidado com isso. Cuidado de você achar que você é a solução para a sua família. Cuidado de você achar que todo mundo é
responsabilidade sua. E você tem que fazer campanha de oração para todo mundo. Cuidado, nós devemos ser intercessores, nós devemos ajudar uns aos outros. E o livro traz uma questão tão interessante que ele fala assim, ó. Temos que estar com os outros, não pelos outros o tempo todo. Como assim, pastora? A Bíblia não fala que a gente deve levar as cargas uns dos outros, nós devemos, então, eu devo estar com os outros, mas eu não posso fazer aquilo que a pessoa mesmo não quer fazer por ela, né? E eu vou falar na frente, senão eu vou atrapalhar. Então, propriedade e responsabilidade. O que é meu, o que é da minha responsabilidade, você é proprietário desse corpo, tem que cuidar, né? Dos seus sentimentos, do seu emocional, do seu espiritual, você precisa cuidar, tá bom? E você é responsável. Campo emocional e espiritual. Moramos em nossa alma e somos responsáveis por aquilo que ela vier a ser. Ai, meu Deus, eu podia parar aqui. Eu podia parar aqui nessa live. Sabe por quê? Você já conheceu uma pessoa que responsabiliza você pelos sentimentos que ela tem? Como assim? Ah, eu tô triste porque fulano falou isso. Ah, eu tô com raiva porque fulano fazia isso. Não. Ah, eu tô assim porque aconteceu isso. Não estou dizendo de situações, tá? Situações graves, nem sérias, mas pessoas que responsabilizam outras pelos seus próprios sentimentos. Uma vez eu tava numa demanda com a minha irmã e ela tava muito brava, ela falou assim pra mim: Você tem o dom de me irritar. Eu falei, não. Assume que você se irrita. Eu não tenho dom nenhum. Você assume que é você que fica irritada com determinada situação. É você que precisa se reelaborar. É você que precisa lidar com os sentimentos. Você não pode jogar isso em cima de mim. Eu tô falando isso de uma forma normal, não aquela pessoa que realmente fica ali, né, provocando, irritando. Mas às vezes a atitude de determinadas pessoas que são até, não é inconsequente, involuntárias, você já fica irritado, você já fica com raiva, você fica triste. Então, alô, você é responsável porque acontece tudo dentro do seu coração. Você é responsável pelos sentimentos que você deixa abarcar. Você é responsável, sim. Quando a tristeza vem, quando a raiva vem, nós temos que resolvê-la. E no primeiro momento, nós estivemos estudando o livro Introdução à Restauração da Alma, que fala muito sobre isso. Tá com raiva? Tá com medo? Tá com autoestima baixa? Tá com culpa? Vai perguntar, faz uma série de perguntas. Por quê? E se responsabilize pelos seus sentimentos. Porque nós não somos mais infantes, nós não somos mais crianças. Nós já somos responsáveis por aquilo que nós deixamos brotar no nosso coração. E a palavra de Deus fala que o sol não se deve pôr sobre a nossa ira. Vamos ficar irados? Vamos ficar irados. Nós ficamos indignados com a injustiça, nós ficamos indignados com coisas ruins que acontecem na terra, nós ficamos indignados com uma série de coisas, nós ficamos indignados com pessoas, nós ficamos irados com pessoas, só que nós precisamos resolver esta ira. Nós precisamos resolver a tristeza, nós precisamos resolver o desânimo, saber o porquê. Então nós precisamos investir na nossa vida emocional. Porque é muito fácil falar assim, eu tô com raiva porque a pastora Cristiana falou isso. A pastora Cristiana falou, você não gostou, mas quem ficou com raiva foi você. Então a gente precisa ser mais resolvido nisso, porque nós somos responsáveis pelos aqueles sentimentos que a gente deixa, o coração abraçar e aconchegar. E geralmente quando nós fazemos as escolhas erradas, o que vai acontecer? Nós vamos ter sofrimento. Então cuidado quando você quer responsabilizar. O casamento é assim, né? Eu tô assim hoje por sua culpa. Não, ele fez alguma coisa errada. Casamento é uma coisa, não é fácil, mas é algo de Deus. Mas a gente precisa ser mais resolvido nisso, tá? Talvez porque você não tenha colocado limites. Talvez porque você não deixou claro os seus limites, tá? E a gente vai falar sobre isso. Pastora, pode passar, por favor. Limites. Eu e os outros. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. Quando não há limites, há muito sofrimento. Olha aqui, novamente. Você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. Você precisa entender que é você que
existe um portão, né? Eu vou falar assim, existe um portão dentro de nós. É como se você é que abre esse portão para permitir que as coisas entrem. E você também pode usar esse portão para que as coisas ruins saiam. Então, coisas boas podem entrar e coisas ruins saírem. O problema é quando as coisas ruins entram e aí você fecha o portão e as coisas boas não conseguem entrar. Então, a gente precisa entender que nós somos responsáveis sim por tudo que sentimos, tudo que pensamos, com cuidado com o nosso corpo e com o nosso espiritual. Pastora, eu não consigo, olha, eu acho isso tão bonito, eu vou na igreja, eu faço a pregação, mas eu acho que não é para mim, eu não consigo orar. Mentira de Satanás, você é responsável pela sua vida espiritual. Você é responsável pela sua alma. A condição da tua alma, a responsabilidade somente sua. Eu posso pregar, eu posso dar orientação, a pastora Marli, os pastores por aí podem, mas você é responsável pela condição da sua alma. Eu posso te ajudar, eu posso orar com você, eu posso fazer até uma campanha com você. No momento que você estiver cansado, triste, eu posso te ajudar, mas você é responsável. Então a gente começa a viver da oração dos outros nesse campo espiritual e daquilo que entra a nós. Então a gente fala assim, eu vou lá porque a pastora vai orar, porque o pastor vai orar, e eu não me sinto responsável pelas coisas que eu permito entrar no meu coração. Eu não me alimento da palavra de Deus, eu não oro, eu terceirizo a minha condição espiritual. O que é que vai acontecer? O que é que você acha que vai acontecer? Você vai ficar refém das outras pessoas, vai ser um frustrado na vida espiritual, porque a sua alma é propriedade sua e Jesus se importa com você e quer que você tenha essas dinâmicas espirituais de oração, de busca, de depender dele. Então pare de terceirizar a sua vida espiritual. Eu sou assim porque aquela igreja é assim. Eu sou assim porque... Para de terceirizar. Vá buscar o Senhor, vai orar, vai adorar, vai se preocupar com os sentimentos que permeiam o seu coração, vai se preocupar com o que você está pensando das outras pessoas, porque essa questão do espiritual e do emocional, elas vivem assim, elas caminham juntas. Hoje eu falei com a pastora Marli, hoje eu tô meio assim, farol meio baixo. Mas quando a gente chega aqui na igreja e a gente começa a fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer, e a gente começa a falar de coisas tão relevantes, parece que até vai embora. É persistir, é resistir, é falar, Senhor, eu sei para o que o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor tem um chamado na minha vida, eu sei que o Senhor usa a minha vida na vida dos outros. É você entender que você é bênção, que você é responsável pela sua oração, que você é responsável pela sua vida com Deus. Se você está fraco, é você que é responsável, não é a igreja, não é mais ninguém. Amém? Então vamos para frente. Pastora, você diminuiu a letra aí? Põe no grande de novo. Não consigo. Tá bom, então. Cada coração eu já li esse, né? Eu já li o outro lá, pastor. O que você fez aí, meu pastor? Escreveu grande ali, limites, eu e os outros. Eu já li isso daí. É o próximo. É isso. Limites, eu e os outros. Os limites mostram o que é nossa responsabilidade, prioridade e o que não é. Já falei sobre isso também, tá? Hoje, uma mãe de família, qual que é a prioridade dela? Seu esposo, seus filhos, sua casa, certo? Sua vida espiritual, sua vida emocional, seu corpo físico, certo? Ok? Então, o que é uma mãe que não põe limites? Uma mãe que vai ajudar os outros, larga sua casa com a perna para o ar o tempo todo. Não estou dizendo que isso aconteça de vez em quando. Eu estou falando de coisas recorrentes. Uma mãe que terceiriza a educação do seu filho para alguém. Os filhos são responsáveis dessa mãe e desse pai. O pai que não ganha dinheiro suficiente vive pedindo dinheiro emprestado. Não é algo que aconteceu, não é alguém que ficou enfermo na família, não é algo que ele teve que lidar, o acaso, não. É uma pessoa que ela é recorrente, ela vive endividada, ela vive pedindo dinheiro emprestado.
Mas, pastora, por que você está falando isso? Porque eu quero que você entenda que é responsabilidade sua, individual, levantar recursos para o seu próprio sustento. Para o sustento da tua casa. E aí a gente não pode terceirizar, achar que eu estou desse jeito porque fulano não me ajuda. Olha a falta de limite. Essa pessoa, ela não entendeu os limites claros, certo? Ela não entende que ela é responsável. Que nós podemos nos ajudar uns aos outros, mas que nós somos responsáveis, tá bom? Quando não há limites, há muito sofrimento. E sabe o que acontece? Olha como que acontece, olha pra mim. Eu tô lá, cheguei lá assumo uma série de compromissos e não tenho quem, por exemplo, acontece todo dia, deixar os meus filhos, aí eu peço a pessoa fala que não pode. Aí você pede de novo, a pessoa fala que não pode. Aí sabe o que acontece? Você invadiu os limites e você ainda fica chateado quando alguém diz não. Você é uma pessoa que não tem noção nenhuma de limites. Do que é sua responsabilidade e o que é responsabilidade do outro. E aí a gente vê como que aquele Provérbios 4:23 é real, né? Guarda o teu coração. Se você tivesse... Por isso é tão importante a gente falar sobre esse assunto. Porque quando eu sei o que é responsabilidade minha, o que é prioridade minha, eu vou entender o não do outro. Eu vou entender o não do outro. Tá? A pastora quer falar alguma coisa aqui? Pastora, próxima. Por favor. Esse a gente já foi, pastor. Tá. Não foi. Os limites mostram o que é nossa responsabilidade e o que não é. E dentro disso, uma coisa muito interessante, gente, enquanto eu estava estudando ali, eu falei, Senhor, como que a gente gasta tempo tentando controlar as pessoas. Olha, se existe algo que você tem o total controle, sabe o que é? Você sabe o que é que você tem? Então, tem hora que a gente não tem controle nem da gente. Mas a pessoa que mais você pode controlar, que é responsabilidade tua, é você mesmo. E já não é fácil lidar com as nossas deficiências, não é fácil lidar com as nossas fraquezas, não é fácil lidar com os nossos defeitos, não é fácil lidar com as nossas frustrações, não é fácil. E a gente tenta, muitas vezes gastamos um tempo tentando controlar os outros, tentando controlar o marido, tentando controlar filhos. Eu não estou dizendo que o relacionamento conjugal não seja responsabilidade sua, mas controlar é diferente. Se sentir responsável, amar, cuidar, perdoar, mas você fazer com que faça pressão ou manipulação para que a pessoa faça o que você quer, porque a gente acha que as pessoas manipuladoras são as terríveis, né? Nossa, as pessoas manipuladoras são, olha, um absurdo. Não. Pessoas manipuladoras também podem ter aquele caráter, você não pode fazer para mim? E quantas vezes você já fez coisas que você não gostaria de fazer, porque a pessoa tentou manipular e controlar você? Então, olha só como que isso acontece com esposas, com esposos. Filhos também tentam controlar os pais, pais tentam controlar os filhos, certo? É verdade que isso acontece por algumas lacunas, né, da pessoa saber quem ela é. Por isso que há a necessidade do controle. Mas a gente precisa entender que a gente não pode controlar os outros. Que isso é um fardo muito pesado. Isso é extremamente frustrante. Porque, na verdade, a gente não consegue controlar. E a gente assumir essa responsabilidade do outro é um fardo muito pesado. E Deus não quer. Deus não planejou isso. E Deus não quer que a gente seja assim, né? Deixa eu ler o restinho ali. Não devemos controlar os outros, não somos responsáveis por outras pessoas, muito embora gastemos tempo e energia nesta tarefa. Meu querido, minha querida, presta atenção. Você está tentando controlar? A gente não tenta controlar só pessoas.
A gente tenta controlar circunstâncias, eventos. A gente tenta controlar. A gente controla por falta de amor. Às vezes você precisa se sentir amado, então você começa a desenvolver esse controle. Se certificar que a pessoa está fazendo aquilo que você quer para você se sentir amado. Às vezes esse controle, ele se dá porque você não consegue lidar, você não tem a habilidade de lidar com aquilo que você não consegue controlar. Então você procura controlar porque aquele sentimento ruim de descontrole é desconfortável para você e você começa a controlar as situações ao redor, você começa a controlar as pessoas e, na verdade, isso é uma lacuna muito grande que o ser humano tem dentro de si, essa necessidade de controlar. Depois, mais em outras lives, eu vou tratar, tem um capítulo que fala exatamente sobre isso, mas controlar as pessoas é um fardo que não é teu. Agora você imagina uma vida inteira você buscando controlar as pessoas. Geralmente essa pessoa controladora, ela está cansada, ela está exaurida, ela vive frustrada porque não consegue, né? A gente não consegue controlar tudo. Eu tento controlar, tentei controlar minha mãe, tentei controlar minha irmã, a gente só se frustra. E o que é um controlador é aquele que busca também fazer quase tudo para o outro, porque quer a mesma demanda, só que não acontece na mesma medida. Quando você faz algo para alguém porque você quer ajudá-lo, você está interessado em ajudá-lo, quando é algo do amor sacrificial, né? Você abre mão de algumas coisas porque você foi impulsionada pelo Espírito Santo para ajudar aquela pessoa, nem que ela não agradeça, você está bem, você está em paz. Mas quando você ajuda alguém por puro controle, você ajudou, tirou a cadeira daquela pessoa, pôs ali, e ela não é grata a você, você se ressente. Então, o controle só traz sofrimento. Tá bom? Vamos pra frente. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros. Olha aqui, apoio a pessoas com cargas pesadas. Entretanto, depois eu falo entretanto. Então a Bíblia fala que a gente, pastora, mas como assim? Se eu coloco limites, a Bíblia não fala que eu tenho que ajudar as pessoas. A Bíblia não fala que eu tenho que ser assim, uma pessoa para amar ao próximo, ajudar os pobres. A Bíblia não fala que a gente tem que se doar. Sim, temos que fazer isto. Mas eu preciso saber do que eu sou responsável, o que é a propriedade, porque se eu começar a fazer isso para todo mundo, vai sobrar tempo para eu fazer para mim? Se eu começar a cuidar da vida de todo mundo, vai sobrar tempo para eu cuidar da minha? Então, olha, uma premissa muito joia, você pode escrever. Eu consigo cuidar dos outros porque eu cuido muito bem de mim. Eu consigo ajudar alguém na sua vida espiritual porque eu cuido da minha vida espiritual. Eu consigo dar dicas e ajudar pessoas na sua saúde porque eu cuido da minha saúde. Então tudo, a premissa sou eu. Eu consigo me doar porque eu cuidei da minha vida espiritual e eu entendi que Jesus usa a minha vida também na vida dos outros. Mas eu precisei ser esta pessoa que entende suas responsabilidades, que carrega os seus fardos diários para poder ajudar a outra pessoa. Então, quando Gálatas 6:2 fala, levai as cargas uns dos outros, essa palavra carga aí, ela está trazendo assim, é um peso excessivo, é algo difícil, é como se a pessoa precisasse carregar uma pedra e sozinho ela não consegue. Aí eu estou vendo a situação de uma pessoa que está uma dificuldade, aconteceu, ela precisa de ajuda. Aí a Bíblia fala, ó, carregai as cargas uns dos... Puxa, eu vou ajudar a pastora Cris nessa situação que isso está sendo maior do que ela hoje. Eu vou ajudar aquele irmão, porque eu vi que essa situação ele não vai conseguir. Então vejam bem,
eu estou ajudando ele a carregar um peso excessivo, algo que ele não está dando conta emocionalmente, algo que ele não está dando conta espiritualmente, algo que ele não está dando conta fisicamente. E aí eu vou prestar a minha ajuda, porque se eu não ajudar, ele pode, se eu não ajudar ele a carregar essa rocha, estou dando exemplo, ele vai acabar com a coluna dele, então eu vou lá e vou ajudá-lo. Entretanto, eu coloquei aí no slide, que é bem interessante, pois cada qual levará o seu próprio fardo, no versículo 5. Pastor, então olha só, carga é uma coisa, é aquilo que a pessoa sozinha, ela acontece eventualmente, aliás, nem sempre eventualmente, tem gente que tem cargas bem, pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo, pessoas que cuidam de doentes, é uma carga excessiva, de vez em quando ela precisa de uma ajuda, mas quando nós falamos aqui de fardo, eu quero que você esteja comigo nessa palavra fardo é aquilo que você diariamente precisa carregar. Fardos são as suas responsabilidades, certo? Fardo é aquilo que eu preciso prover na minha vida, a responsabilidade da minha casa, a responsabilidade, o que eu sou responsável. Isso é o meu fardo, isso eu preciso carregar. Então, o fardo do meu filho, o fardo do meu casamento, né? O fardo da minha escolha. Então, o fardo são as minhas escolhas, aquilo que eu vivi, aquilo que eu escolhi viver, aquilo que me mantém. Então, eu preciso trabalhar, esse é um fardo meu, eu preciso trabalhar para suprir as necessidades da minha vida. Eu preciso renunciar, ficar quieto no casamento. Por quê? Porque eu escolhi me casar e eu sei que é assim. Eu preciso lidar com então, esses fardos, essas demandas que eu preciso carregar, ninguém vai carregar para mim. Ninguém vai carregar para mim. Este é o problema. Quando nós invertemos, né? Nós começamos a carregar os fardos dos outros, quer dizer, o que eles deveriam carregar. Esse é o problema. Não há problema nenhum da gente ajudar uns aos outros. Não há problema. O problema é quando eu acho que eu sou responsável por algo que a pessoa é responsável. É quando eu, do meu tempo, daquilo que eu sou responsável, tiro tempo, energia emocional para dar a alguém que precisava fazer isso ele mesmo por si mesmo. Certo? Então, veja bem, carga é diferente de fardo. Carga é um peso excessivo e a pessoa precisa de ajuda. Então, a Bíblia fala, levai as cargas. Olha, quando um irmão teu está numa situação bem difícil, é você que vai ajudar, é você que vai estender a mão. Isso pode ser em qualquer área, saúde, financeira, espiritual. Mas você não vai fazer aquilo que a pessoa precisa fazer por ela e ela não faz e você tem que fazer. Então, cuidado. Quantas vezes na nossa vida a gente inverteu essas prioridades, pegou demandas que não eram nossas, complicamos a nossa vida, deixamos de fazer o que nós devíamos fazer. Olha, presta atenção. O livro traz uma história bem interessante que eu lembrei. Nós sabemos a história do samaritano, né? Temos ali a história do samaritano bem conhecida. Um homem, ele foi assaltado, ficou machucado, e aí passou um levita, passou um sacerdote, ninguém deu atenção, e passou um samaritano. O samaritano viu aquela situação, aquele homem não poderia sozinho sair daquela situação, ele estava bem ferido. Presta atenção, porque é uma ilustração bem joia que o Henry trouxe para nós. E aí ele diz assim, ele pegou aquele homem, fez curativo naquele homem, ele nem conhecia, levou esse homem, né, para uma hospedaria, estalagem, pagou e falou assim, olha, se ele gastar mais alguma coisa, na volta eu vou pagar, tá bom, o que ele gastar. E foi cuidar da sua vida. Mas vamos parar na hora. Se a gente pudesse parar essa história do bom samaritano, na hora que ele estivesse
levando este homem para a estalagem, para a hospedaria. Ele falava assim, o que estava machucado, né? Mas você vai me deixar? Mas como que você vai me deixar aqui nessa situação? Eu não estou bem. Você vai lá cuidar dos seus negócios, da sua vida, e você vai me deixar aqui? Você não sente nada? Você não se sente, você não sente que isso é egoísmo? Olha só. Vamos dizer que esse bom samaritano, neste ponto, o bom samaritano fala, é verdade. Eu vou ficar com você aqui uns dias. E fica o primeiro, fica o segundo, e fica o terceiro dia. E aí no terceiro dia ele recebe uma mensagem. O samaritano recebe uma mensagem de que os camelos, por exemplo, que ele ia vender em tal cidade, a pessoa comprou de outro que ele não ia mais comprar o carregamento do samaritano. O samaritano ia falar o que pro doente? Olha só o que você fez! Eu perdi muito dinheiro, eu estou falido por sua causa, eu estou nessa situação, eu fui ajudar você e olha a situação que eu fiquei. Ei, essa história não é muito pertinente para muitas pessoas? Quantas vezes você deixou de cuidar do que é teu, da tua vida, para cuidar de situações, veja bem, cuidar de situações e se prejudicou e depois se ressentiu. Por isso os limites são importantes. Você precisa saber até onde você pode ir para ajudar. Por isso que quando eu falo que definir o que eu sou, o que é responsabilidade minha, o que é prioridade minha, o que era prioridade naquele momento? Atender aquela pessoa que estava machucada, que tinha sido assaltada. Depois levar ele para um lugar seguro. O samaritano fez. Pagar as custas. Fez. Se gastasse alguma coisa, voltasse. Era o que ele podia. E ele tinha que cuidar da sua vida. Mas ele inverteu. Ele cedeu à chantagem. Ele cedeu à manipulação. E ele se viu em maus lençóis. Quantas vezes eu e você, muitas vezes cedemos às pressões do outro. Deixamos que as pessoas invadam nossos limites. E depois nós ficamos ressentidos. É melhor que a outra pessoa fique triste, até chateada com o seu não, do que você acumular durante a sua vida vários sims e se ressentir com a pessoa. E sabe o que acontece com quem sempre diz sim? No final das contas, ela começa a se afastar da pessoa. Como ela não consegue dizer não, então eu não vou nem chegar perto de fulano porque ela vai me pedir coisa. Olha só o que falta de limites faz com nossos relacionamentos. Nos afasta das pessoas, nos traz ressentimento, julgamento, nos afasta de Deus. Você sabe por que nos afasta de Deus? Porque eu fico ressentida. E nem sempre eu entendo que eu tenho que eu é que deixei a pessoa invadir o meu limite. Eu acho que a pessoa estava errada de pedir. As pessoas podem me pedir o que quiserem. Sou eu que vou escolher fazer ou não. Uma vez estava numa demanda com uma irmã, assim, numa conversa bem boa, e ela falou assim, pastora, a senhora sabe o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Você acredita que fulano me pediu isso? Eu falei, fala sério, pediu isso pra você? Pediu. E você disse não. Ela falou, não, eu fiz. Pastora, tem cabimento a pessoa me pedir isso? Eu falei, querida, as pessoas vão pedir para você um monte de coisa. É você que vai escolher. É você que vai definir o que fazer ou não. Aí a pessoa estava ressentida porque ela pediu e aí fez para a pessoa e se sentiu invadida. Olha só como são. Então presta atenção se sua vida espiritual não está aí numa situação complicada. Você não tem pessoas no seu coração aí que você tem que perdoar simplesmente pelo fato de você permitir que as pessoas invadam os seus limites. E você não tem essa noção. Então essas semanas eu acredito que vai ser algo muito abençoador para pessoas que têm dificuldade de dizer não. Porque não é saudável, não é bom. Nem sempre o não é uma coisa ruim.
Nós precisamos dizer não para as coisas ruins e dizer sim para as coisas boas. Mas tem pessoas que dizem sim para as coisas ruins e não para as coisas boas. Tem pessoas que se sentem culpadas de se divertir. Tem pessoas que quando estão lá se divertindo no momento, né? Veja bem, eu estou falando de pessoas equilibradas. Pelo menos deveriam ser, né? Não é pessoa que todo dia quer se divertir. Pessoa que está cansada e vai lá e quer se... Existem pessoas que se sentem culpadas de estarem ali curtindo o momento. Provavelmente essa pessoa diz sim para o que é ruim e não para o que é bom. Então, ó, fica atento aí. O que mais ali? Precisamos ter o controle de nossas próprias vidas. Somos responsáveis por nosso fardo particular. Então, qual é o meu fardo particular? A minha casa, as minhas roupas, a minha louça, o ministério que Deus me deu. Quem mais? Que mais? Meu carro. As pessoas são responsabilidade minha? Não. Deus me chamou para orientar elas, mas as escolhas delas, elas são responsáveis pelas suas escolhas. Por isso que o papel, muitas vezes, de pais, líderes, pastores, é orientar. A gente queria tanto poder, né, tomar decisão. Às vezes a gente sabe que aquela decisão é a certa, mas a gente não pode. A gente só orienta, porque a pessoa é responsável, tá bom? Então, somos responsáveis pelo quê? Qual que é esse fardo nosso, né? Que eu quero falar com você, olha lá. Somos responsáveis pela nossa vida espiritual, já falei, pela nossa vida emocional, o que eu permito adentrar o meu coração, certo? Pelo meu casamento, filhos, ministério, estudos, trabalho, tudo isso é responsabilidade, esse é o meu fardo que resulta das minhas escolhas, certo? Então, se você entender isso, você vai começar a entender o que é prioridade e aonde você vai entrar, aonde você não vai entrar. Pode passar aí, eu acho que tem mais um. Eu e os limites. Limite é tudo que pode diferenciar. Então aí o livro começa a trazer, eu achei bem interessante, que a nossa pele é um limite, né? A nossa pele nos protege. Eu, Cristiana, tenho uma pele dessa cor e essa pele limita a entrada, né, de micróbios, micro-organismos, né? Então ela me define, ela é um limite, certo? Palavras. Uma palavra que é um limite. Não. Não. Não vou, não quero, não gosto, não posso, não conta comigo. Não, é um limite. Você está se posicionando, se colocando que você é uma pessoa que não precisa estar concordando com tudo à sua volta. Você tem a sua opinião, você tem os seus limites, tá? E Deus fez os limites. Quando Deus falou assim, eu sou luz e não trevas, Ele falou quem Ele era. Então Deus tem limites muito claros. Deus fala assim, ó, faça isso, não faça isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer. A nossa salvação, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos faz ter uma escolha e nos levar ao céu, porque as nossas escolhas têm consequências, e isso também são limites. Pra frente. Deus e os limites. Limite é tudo que pode. Não, eu falei, né? Distância emocional. Muito interessante, ó. Distância geográfica. Quantas vezes é um limite quando você precisa se distanciar de determinadas pessoas? Porque você tem um limite na sua força, você tem um limite no seu emocional, você tem um limite na sua tolerância. Então você se afasta geograficamente de determinadas situações para recobrar as forças, para voltar. Então, distanciamento geográfico também. Você quer ver um limite de distância? Férias. Férias, você tira férias, porque é um limite, é uma distância. Você vai se afastar daquele lugar, daquele projeto, daquele trabalho, vai descansar, recobrar a força para depois voltar. Isso é um limite. Distância, o tempo, né? O tempo é um limite. Quantas vezes você precisa de um tempo
para recobrar as tuas forças, um tempo para pensar, um tempo para refletir. Isso não pode ser feito o tempo. Tem gente que vive dando tempo demais na vida, né? Mas esse tempo, isso é real, isso acontece. Temos também a distância emocional. Isso não pode ser feito muitas vezes, isso é de vez em quando. Nós precisamos nos distanciar emocionalmente de uma situação, às vezes, de crise, de pessoas que, às vezes, são abusivas, controladoras. Então, o tempo é um limite também. O tempo não, estou falando ali. Outras pessoas. Quantas vezes você não vai conseguir lidar com as suas situações, com as demandas da tua vida, e você vai precisar que outras pessoas adentrem a sua vida para poder te ajudar. Então você vai precisar abrir para que essas pessoas entrem para poder te dar um apoio e um respaldo. Isso é limites, tá? Você saber até onde você vai e quando é que as pessoas podem entrar e te ajudar. E também tem a consequência, saber que se você fizer ou falar determinada coisa para mim, eu posso reagir de uma forma que gere consequências na sua vida. Por exemplo, eu não gosto que gritem comigo. E o que acontece? Aí a pessoa vai lá, o marido, e grita. Ou vai lá a esposa e grita. O que acontece? Geralmente, as consequências. Pode haver um afastamento emocional, pode haver afastamento geográfico, né? Pode acontecer que você, ali dentro dessas consequências, perca sua esposa, perca seu esposo, perca pessoas. Porque se essas pessoas têm limites claros e específicos, elas não vão estar debaixo de determinadas situações. Então, muitas vezes você está vivendo consequências das suas atitudes e nem percebe. Então, por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus, que é aquele, né, que nos ajuda a enfrentar, a discernir, que nos ajuda a saber o que está certo quando nós estamos extrapolando. É o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é especialista em limites. Ele sabe certinho, ele vai te ajudar a dizer o que é tua responsabilidade e o que não é. Até onde você pode ir em determinada situação. Eu espero que você tenha estado comigo, tenha aprendido e que você possa ser abençoado por essa palavra. Eu aprendi essa questão de limites e continuo aprendendo. Ninguém é perfeito. Isso é uma construção que a gente faz, tá? É uma construção. Mas o que não pode acontecer, a gente ter uma vida sem limites e muitas vezes responsabilizar os outros e Deus dos nossos descontroles, tá bom? Que Deus te abençoe, uma semana abençoada para você aí e até domingo. Domingo nós temos o nosso culto, tá bom? Às 19h30 nós voltamos ao nosso culto presencial às 19h30. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem mais algum aviso, pastora? Não? Não? Então fique com Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço. Eu não sei como que foi que ele inverteu a tela e eu não consegui tirar. Ficou o último slide, ficou bom. Ah, ainda tô online, ó. Deixa eu desligar aqui.